Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao nosso Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Se você puder se colocar de pé, nós vamos fazer uma leitura apenas num versículo da palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Só esse versículo. Glória a Deus. Ao nosso Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Diz assim a palavra do Senhor: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Podeis sentar? Glória a Deus. Conheceis, pois, a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Não sei se nessa noite tem alguém em nosso meio que ainda não tem a certeza da sua salvação. Como é que você pode obter, como é que você pode ter esta convicção? Dando ouvido à palavra do Senhor e crendo no que está escrito. Esse texto é um texto maravilhoso que nos fala a respeito do dever de conhecer a graça do Senhor Jesus. Como cristão, como crentes, a gente às vezes entrega a vida a Jesus e a gente estaciona durante o tempo. Não procura crescer. Mas se você observar os ensinamentos, os conselhos, as orientações de Deus, não é para a gente ficar estacionado no tempo, não. É para a gente procurar crescer. E é por isso que Deus, usando o apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, por sinal, o último versículo do capítulo 3 de Pedro, ele diz que antes a gente deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A gente deve procurar crescer. Crescer, isso significa que a gente nunca vai chegar no limite. Impossível. Quanto mais a gente tem conhecimento da graça do Senhor Jesus, mais conhecimento falta a gente ter. É impossível qualquer ser humano conhecer tudo, saber todas as coisas relacionadas à graça do Senhor. Porque a graça de Deus, ela é muito grande, ela é muito extensa. Não dá nem para a gente entender completamente. Por isso que Pedro faz questão também de dizer algo bem interessante sobre a graça. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz que a graça do Senhor, ela chama-se multiforme graça. Ou seja, ela se manifesta, ela se revela de diversas maneiras, que é impossível a gente ter esse conhecimento total e absoluto. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por isso que Paulo diz: procurar conhecer, procurar crescer, procurar desenvolver o conhecimento da graça do Senhor Jesus. Quando Jesus nos solicita alguma coisa, é porque Ele quer o nosso bem, e Ele faz para dar exemplo. Jesus, lá em Lucas capítulo 2, no versículo 52, nos diz que Ele crescia em conhecimento e graça, não só diante dos homens, também diante de Deus. E isto ficou registrado para que a gente procure crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Eu não cheguei lá, nem vou chegar, nem também você chegou e nem você vai chegar. O que eu e você não podemos é parar. A gente precisa ler, estudar, meditar, para crescer cada vez mais para o louvor e para a glória do Senhor. A igreja, ela tem esse dever de procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz: conheceis a graça do Senhor Jesus, que Ele, sendo rico, se fez pobre. Jesus era o dono de tudo. Era não, é o dono de tudo. Mas por alguns momentos Ele deixou tudo. Deixou tudo. Ele se fez pobre. Ele veio a este mundo. E para dar exemplo de uma forma muito forte, nasceu numa manjedoura. Eu e você jamais queremos que nosso filho não nasça no melhor lugar possível. A gente se sacrifica às vezes. Alguns até pagam parcelado em diversos meses o nascimento do seu filho, porque ele quer o melhor para seu filho, quer o melhor para sua filha. E isso é normal, isso é natural, isso é benéfico, isso é louvável. Jesus nasceu numa manjedoura. Você tem ideia do que significa isso?
o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, para vir aqui este mundo em forma de homem, nasceu numa manjedoura. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos estimula que a gente deve crescer, que a gente deve conhecer a graça do Senhor Jesus, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. O que é graça? Os cristãos sabem muito bem o que é graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, nós não tínhamos a menor capacidade de receber, de merecer alguma coisa, porque nós éramos pecadores. E eu estou falando nós para aqueles que um dia já invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. E mesmo assim, ainda somos pecadores, porém diferentes. Pecadores comprados, pecadores redimidos pelo poder do sangue de Jesus. O Senhor faz questão que a gente deva conhecer. E Ele nos diz na palavra do Senhor, no Salmo 14, versículo 2 e 3, que Deus em um determinado momento, não que precisasse Ele fazer isso, mas para que a gente pudesse entender, Ele olha dos céus para a terra e Ele procura entre os filhos dos homens. Não é para surpresa dele, viu? Para nossa surpresa, Ele diz que não há um só. Ele não encontrou um só. E Ele diz no versículo 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Era este o quadro da humanidade. Sem Jesus, é este o quadro da humanidade. Não há um só justo, não há um só sequer. Você tem ideia do que significa isso? O ser humano está perdido. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós estávamos perdidos. E Deus faz questão de usar o apóstolo Paulo para que diga também as mesmas palavras. Romanos 3, a partir do versículo 9 até o 12, ele nos mostra que não há diferença nenhuma entre judeus, entre gregos. Todos estão no mesmo patamar. Todos são pecadores. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo seguinte, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo seguinte, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a situação do homem sem Jesus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse sua maravilhosa graça, que nas palavras do salmista no capítulo 63, no versículo 3, ele diz, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estávamos perdidos. Mas o Senhor diz, conheceis a graça do Senhor Jesus, que Ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E Deus, com a sua maravilhosa graça, Ele nos prepara um banquete especial, onde Ele faz um convite de uma forma maravilhosa, onde Ele convida todas as pessoas na face da terra que têm vontade, que desejam, que almejam, porque aqui para nós, há muitas pessoas no mundo que querem a salvação, que estão em busca da salvação. O porquê de tantas religiões? O porquê de tantas religiões? Porque as pessoas estão sedentas, estão carentes, estão querendo, porém não estão batendo na porta certa. Estão buscando nas fontes que não é a fonte correta. A fonte correta, a porta correta chama-se Jesus. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é o único, Jesus é aquele que era rico, se fez pobre. E quando a gente leva para uma outra linguagem, a gente pode entender que ele está falando que ele era rico, rico de justiça, rico de santidade, rico de perfeição, rico que não tinha defeito. Jesus era santo, 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 continua sendo santo, 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 embora que por algum momento, isso talvez seja um impacto para muitos, mas por algum momento ele deixou de ser santo, 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 não porque ele teve pecado, não porque ele cometeu pecado, mas porque ele levou sobre si o meu, o seu, os nossos pecados. Por isso que naquele momento ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste?
Porque naquela ocasião, naquele momento, Ele estava pagando os nossos pecados. Ele estava levando sobre si os nossos pecados, para que a gente pudesse receber dEle sua riqueza. O que era nosso, Jesus levou sobre si. E o que Ele tinha de bom, Ele nos deu. Por isso que tudo que a gente tem, tudo que a gente consegue, tudo que a gente é graças ao Senhor Jesus. Por isso que Paulo faz questão de dizer: conheceis a graça do Senhor Jesus, que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Talvez você não entenda, talvez você não tenha noção, talvez até você diga, talvez até você fale para alguém, mas Deus olhar para nós, seres humanos, e nos declarar justo, isso é uma coisa fora do comum, mas é assim que acontece. Jesus nos deu o que era seu. Jesus levou o que era nosso. Para que você possa entender, ficou registrado de uma maneira bem clara: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isso, para entender isso, tem que ser pela fé. Para você entender isso, tem que ser pela fé. Porque está escrito, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que nessa terra andou por aqui que não conheceu o pecado? Só teve Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, porque não tem outro. Como está revelado, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O único aqui na terra que andou, que viveu por aqui, que não conheceu o pecado, chama-se Jesus. Ele teve a ousadia, porque Ele é santo, dele chegar diante de seus inimigos e perguntar para eles: quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês me acusa de pecado? Qual foi o pecado que cometi? Quem de vocês me acusa de pecado? Então Jesus foi o único que não conheceu o pecado. Mas o que aconteceu com Ele? Ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós.